Bom dia, bom dia, bonjour, buenos dias. Faltou alguma língua? Deixa eu ver. Guten Tag, guten Morgen. Sejam bem-vindas. Sei que é segunda-feira, são 10 horas da manhã, a semana mal começou, mas a ideia de fazer esse café com a doula é justamente para a gente começar a semana já refletindo sobre alguns pontos importantes, né? São, na verdade, é, pequenos encontros curtos para a gente refletir sobre alguns assuntos, né? E o que ganhou na votação que a gente fez na semana passada foi a idealização do parto, que eu acho que é um excelente start, né? É uma coisa que a gente percebe muito no acompanhamento das mulheres, é a questão da idealização do parto, e agora hoje a gente vai entender se isso é um problema, se isso é ruim ou não, né? Então, vai ser bom conversar sobre esse tema hoje. E eu vou começar falando um pouquinho, já que hoje é segunda-feira, meu cafezinho já tá aqui, espero que o cafezinho de vocês já esteja por aí pra gente conversar. Eu acho que é importante a gente partir de um certo princípio, que é um certo ponto, que é a questão do autoconhecimento, né? Para algumas pessoas, certas situações vão ser gatilhos de ansiedade, gatilhos é, de problema, né? E isso é por isso que é importante a gente se conhecer. Por exemplo, eu vou falar de uma experiência pessoal minha, que pode reverberar aí para algumas pessoas. Eu tenho muita ansiedade com o tempo, né? Com tempo, com hora. Então eu sabia que se eu estivesse olhando, se eu no meu parto tivesse um relógio ali contando e eu soubesse quantas horas tinha passado, eu sabia que isso ia ser um gatilho, né? Ou seja, o gatilho de tá demorando demais. E aí entra também na questão da idealização do parto, né? Será que o parto tá demorando muito? Um parto, né, que tá indo mais do que o que eu gostaria que fosse? Então eu sabia que isso ia ser um ponto de gatilho para mim. Então eu optei por não saber as horas durante o parto, né? Porque eu sabia que isso iria me trazer ansiedade desnecessária. Então eu precisava desligar da hora para que eu pudesse ter uma experiência melhor. Assim como eu precisava desligar de quantos centímetros de dilatação. Foi feito toque em mim, por exemplo, 2 vezes e eu não sabia quantos centímetros estava porque eu sabia que isso iria me gerar uma ansiedade desnecessária, né? Então, partindo do ponto em que a gente se conhecer e saber o que pode gerar na gente gatilhos de ansiedade, já vai já vai trazer muito menos idealização do momento, né? Porque é impossível você viver uma situação tão importante quanto o parto sem imaginá-lo, sem querer coisas sobre ele, né? Simplesmente deixar acontecer é muito difícil. Porque o parto é um momento muito, muito importante, é um momento de ruptura muito grande. É um momento em que seu filho vai chegar, que seu bebê, né, filho ou filha, o seu bebê vai chegar. Né? É um momento em que você está caminhando no desconhecido, que você não sabe como vai ser. Né? Então, esse já é um grande gatilho de ansiedade para muitas pessoas. Então, entender o que pode trazer gatilhos de ansiedade e tentar não trazer esses gatilhos no parto é, pode ajudar muito na sua idealização, né? Então, é importante fazer essa viagem interna de autoconhecimento para saber o que pode te ajudar, tá? Como a gente já conversou, se vocês tiverem perguntas, se vocês tiverem comentários, fiquem à vontade, mandem aí pra gente poder conversar aqui, tá? Eu acho que uma outra coisa importante da gente entender é a idealização das ações versus a idealização da experiência, tá? Porque a idealização das ações é o quê? É quando você fecha a sua experiência em uma caixa. Ou seja, só vai ser bom
se eu parir na banheira. Eu quero parir na banqueta. Eu quero. Antes de você viver a experiência, você já fechar aquela sua experiência com determinadas ações e quereres fechados, né? E isso faz muita diferença na idealização da experiência, porque quando você já internaliza que só vai ser bom se eu parir na banheira, só vai ser bom se o trabalho de parto for curto, ou se o trabalho de parto durar 10 horas, só vai ser bom se acontecer desta maneira, você está excluindo todo um leque de possibilidades, né? Porque pode ser muito bom de uma outra maneira completamente diferente, né? E muito provavelmente, quando a gente fecha essa ideia numa caixa de que só vai ser bom se for daquele jeito, a chance de você se frustrar nessa idealização é de 99%, né? Porque é muito difícil que aconteça daquela maneira exatamente. Tem muitas outras coisas que podem acontecer, tem muitas outras coisas que podem vir durante o seu trajeto, durante a sua caminhada, que podem ser muito melhores do que aquilo que você previamente achou que iria ser. Então, ao invés de idealizar, eu quero um parto na banheira, você idealizar, eu quero uma banheira disponível para se eu quiser usar, você muda completamente a sua percepção, né? E aí, nisso, você não está excluindo, você está aumentando as possibilidades. Porque a idealização, na verdade, mais importante de todas, é de que a sua experiência seja positiva, seja uma boa experiência, uma experiência feliz, né? Então, você mudar essa percepção de eu só quero se for desse jeito para eu quero ter isso disponível para se eu precisar e se eu sentir que é isso que está me pedindo naquele momento, eu utilizar este recurso, eu vou utilizar, já te abre muitas opções, né? Com isso, e então eu acho que é importante a gente refletir sobre isso na hora da gente imaginar o nosso parto, porque é muito importante imaginar o parto. Eu acho que a visualização é uma ferramenta muito poderosa, é uma ferramenta que a gente utiliza, inclusive, no hypnobirthing, porque é uma ferramenta em que a gente traz para dentro da gente aquilo que a gente deseja. E é muito importante a gente sonhar com o nosso parto. É importante a gente sonhar com essa experiência. É importante a gente imaginar o nosso bebê nascendo. É importante a gente imaginar esse trabalho de parto todo faz parte do processo. Mas é muito diferente a gente imaginar e sonhar com aquilo versus a gente colocar isso numa caixa que tem que ser desse jeito, senão não vai ser bom. E outra coisa que acontece muito, muito, muito nos acompanhamentos, assim, que muitas mulheres trazem isso, é de não querer ou fazer o plano de parto, ou sonhar com esse parto, com certeza uma lição para a vida, não criar expectativas muito fortes. A expectativa, eu acho que é importante a gente criar expectativas dentro da nossa realidade, é importante a gente sonhar com aquilo, mas estar aberto para o que vem, né? É diferente quando a gente cria uma expectativa de só vai ser bom se for daquele jeito, né? Então existe essa diferença das expectativas, uma expectativa que é aberta, uma expectativa que se abre para o novo, uma expectativa que aceita o que vem, de uma expectativa que é fechada, quadrada e que se não for daquele jeito não é bom. E é justamente essa questão que muitas mulheres trazem no acompanhamento, que eu não quero nem pensar no plano de parto, porque o que vier tá bom, né? O que vier tá bom, mas na verdade elas têm medo de se frustrar. E isso é uma coisa muito, muito potente, é uma coisa muito forte. Por quê? A frustração, ela vem de um lugar em que a gente estabeleceu uma construção fechada, né? Ou seja, é aquilo, se não for daquele jeito, não tá bom.
E eu acho que a gente tem que entender que a idealização do parto passa muito mais por a gente idealizar essa experiência, que é fazer, ou seja, fazer de tudo para que essa experiência seja positiva. O que, que está ao seu alcance? O que, que você pode sonhar? O que, que você pode planejar? O que, que você pode fazer para que o seu parto seja uma experiência positiva? Porque o parto foi feito para ser uma experiência positiva. Então, quando as mulheres não querem sonhar com ele, ou idealizar esse parto, ou é, trazerem esse parto para si, por medo da frustração, primeiro que você não está tomando a rédea da sua vida, e tomar as rédeas não significa fazer acontecer exatamente como você quis, mas tomar para si, dizer o parto é meu, né? E eu não quero que certas coisas aconteçam comigo, não quero que certas coisas aconteçam com o meu bebê. E a gente está falando isso no cenário de violência obstétrica, né? A gente está falando num cenário de desempoderamento, de tirarem a experiência sua, de tirarem o seu protagonismo, tá? Então, quando a gente não tem medo de se frustrar, a gente, na verdade, está com medo de se frustrar com o sistema e não com a nossa experiência em si, tá? Porque, assim, o errado não somos nós em querermos ter um parto maravilhoso. O parto foi feito para ser maravilhoso. O parto foi feito para ser uma experiência incrível. O parto foi feito para ser uma experiência em que você saia dali assim, se sentindo uma leoa, né? Uma incrível por ter completado aquele percurso, por ter chegado na linha final da maratona. O parto foi feito para dar essa sensação no final. Então, quando a experiência não te traz isso, a culpa não é nossa por ter idealizado, mas de um sistema que não permitiu que a gente tivesse essa sensação. Então, a errada não somos nós. A gente tem que entender que não é muita coisa, não é culpa nossa. Vem de um sistema que nos condiciona a termos partos violentos, termos partos desempoderados, partos em que nós não sentimos que somos as protagonistas, e achar que o problema está com a gente, de querer demais. Ou seja, a gente quis demais que o parto fosse bonito, que o parto fosse maravilhoso, que o parto fosse positivo. A gente está querendo demais. E não é. A gente está querendo básico. A gente está querendo o que é o mínimo, que é respeito e uma experiência positiva, independente de como ela termine. Porque um parto positivo pode terminar numa cesariana, mas porque foi necessária, porque a mulher se sentiu ali que tudo estava sendo feito para que aquilo fluísse da melhor maneira e não aconteceu. Tudo bem, não aconteceu. Claro, existe ali aquela frustração, mas é muito diferente da sensação do parto roubado, né? E do parto que não foi nosso em nenhum momento. Então, eu acredito que a solução não passa por deixar de idealizar o parto, de sonhar com esse parto, de se planejar para esse parto, por medo de se frustrar. Mas a solução, muitas vezes, passa por a gente entender que o sistema, muitas vezes, vai tentar tirar o nosso poder e o que a gente pode fazer para manter a nossa integridade e a nossa experiência, porque no final das contas, nós é quem vamos lembrar daquele dia para o resto da nossa vida. Então é muito importante que a gente tome esse parto para nós. Fico por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Falei bastante. Eu tinha planejado 10 minutos, já estamos em 15. Espero que vocês tenham gostado. Toda segunda a gente vai fazer uma live curtinha com um tema que a gente vai escolher durante a semana. Espero que vocês tenham gostado. Espero também que vocês na próxima segunda estejam aqui. Um beijão. Tchau, tchau.